Sejam bem-vindos a mais um Hashcast, podcast que a gente fala com profissionais da saúde da área da beleza, focados em consultório, clínicas e estúdios. Hoje eu trago aqui um convidado muito especial, a gente vai falar sobre crescimento no Instagram, um cara que realmente eu fico olhando os conteúdos dele lá para pegar sacadas, um cara que eu conheci através de outros amigos, um fisioterapeuta querido, muito conhecido na área, tá? Kenner Luiz, grande Kenner. Kenner que é fisioterapeuta, mas ele também é empresário e palestrante, mentor de profissionais do movimento, né? O Kenner tem o trabalho dele que é o Movimento Inteligente, depois ele vai falar um pouco mais sobre isso. Trabalha bem as suas redes sociais desde 2014 e hoje ele tem mais de 500 mil seguidores, somando todas as áreas, pensando em Instagram, Facebook e YouTube. Kenny, seja muito bem-vindo, cara, é um Obrigado. prazer te receber aqui de verdade e com certeza eu vou aprender hoje aqui, vou ligar meu modo aluno e muito obrigado aí por ter vindo. Obrigado eu. E já parabenizo você também pelo trabalho que você tem feito aí, ajudando os profissionais da saúde, ajudando a fisioterapia a crescer, né? Eu vejo tanto você como fazendo um atendimento, mas também ajudando os empresários, né? Que a gente vê que isso na nossa faculdade, a nossa graduação, a gente não aprende nada disso. Então não adianta nada ser um bom técnico, o que eu acredito que é obrigação, Sim, né? E não saber mostrar isso pra galera. Então, parabéns aí pelo trabalho também. E vamos bater um papo bem legal aí hoje e mostrar a importância aí do Instagram e outras redes sociais show de bola. no... Muito bom, Kenner. Bom, o Kenner também dá mentoria para profissionais da saúde, né? Então ele também ajuda a alavancar a carreira desses profissionais. Acho que é uma área que, querendo ou não, eu pelo menos, eu não tinha essa visão há 5 anos atrás, mas é uma área que não tem como a gente não olhar para isso. Hoje a gente vê que cada vez mais o profissional da saúde, ele quer ter o seu trabalho independente, quer ter o estúdio, quer ter seu consultório, sua clínica, muitas vezes quer ter cursos e tal, só que ele acaba não entendendo de negócio, né? E foi algo que a gente foi meio obrigado a fazer. A gente trocou ideia uns tempos atrás aí de um curso que tinha feito também de empreendedorismo e tal. Então são coisas assim que é inevitável e hoje tem muito acesso, né? Mentoria, curso, etc. Kenny, conta um pouquinho a sua trajetória dentro você é fisioterapeuta, sua trajetória, assim, como que você foi cair eu considero você um profissional do movimento, e acho que você também vê isso, né? Pensando na parte técnica ali. Mas como é que surgiu o movimento inteligente? Como é que foi essa construção aí para chegar nesse movimento? Bom, vamos lá. Vou começar desde o começo, desde da época antes de me formar. Mas vou ser rápido, porque eu me formei em 2003. Mas quando 2005. Mas quando eu me formei, um pouco antes de eu me formar, eu fiz estágio com um cara chamado Daniel Barreto. E ele, para mim, ele já era diferente. Porque naquela época, você deve saber como era, a fisioterapia era muito uma visão de eletroterapia, Uhum, o famoso choquinho, alongamento e pezinho leve e tchau. sim. Era isso. E Então, às vezes uma borrachinha e um balancinho. às vezes, exato. Só que eu entendi que não, por causa dele, né? Eu Sim, entendi que era muito mais do que isso, que era legal. sim exercícios com intensidade, exercícios de força, exercícios aeróbicos, por exemplo, que faziam parte da reabilitação. Depois que eu me formei, eu fiz vários cursos de terapia manual e entendi também que a terapia manual é fundamental no processo de reabilitação, de prevenção de lesão. Trabalhei muitos anos com atletas, trabalhei na natação profissional da Unisanta, foi onde eu fiquei muito amigo lá do Joel, um pouco Legal. antes, mas nessa época, né? Trabalhei na natação profissional do Corinthians, onde trabalhei com vários atletas, tanto no Santa como no Corinthians, com vários atletas profissionais, como a Ana Marcela, que foi campeã olímpica, Bruno Fratos, entre outros. E aí, nesse ambiente, eu entendi que Uhum, o atleta, ele, diferente de uma pessoa normal, sim. a gente precisa atender o cara com o pneu do carro, trocar o Trocou. pneu com o carro andando. Sim, sim. E aí eu trouxe isso para o público em geral. Eu entendi que a prevenção é o melhor caminho, entendi que o movimento é o carro-chefe no processo de reabilitação. Mas não um movimento aleatório, um movimento direcionado, né? Um movimento específico para aquilo que a pessoa precisa e tudo mais. E aí Uhum, veio a ideia do movimento inteligente, legal. né?
Eu já aplicava isso, o movimento inteligente, desde 2008, 2009. Aí depois eu Uhum. fiz curso de Pilates e tudo mais, comecei a colocar o Pilates dentro do movimento inteligente. Mas a ideia desse nome, movimento inteligente, e eu começar a dar esse curso, surgiu em 2015. Eu fui num evento de um livro chamado Segredos da Mente Milionária. Tá. E aí já vai uma sacada aí pra galera. Esse evento, na época, ele custou, isso foi em 2015, ele custou mais ou menos uns R$ 3.000, né? Hoje fácil uns 15, 20 mil reais. É, Seria cobrado por aí, aí, uns 10 mil uns reais, 10 15 mil, mil. 12 mil, né? E na época, eu realmente, esse dinheiro, para mim, era um dinheiro muito alto, que 2014, 2015, isso há 8 anos, 7 anos, 8 anos atrás, né? Mas só que eu fiz esse esforço e fui. E lá, ele falava assim, ó, você tem que ter um método para que as pessoas conheçam você. Para que as pessoas te conheçam, você tem que ter uma metodologia sua, com o seu Legal. nome, com a sua cara. E aí foi quando surgiu a ideia e esse nome, Movimento Inteligente. E aí eu elaborei o curso, né, em parceria com a Vol, que hoje a gente é sócio, e, e comecei a dar esse curso pelo Brasil. Então foi assim que surgiu, né? Eu já aplicava, mas não tinha um nome, não Uhum. tinha uma metodologia, não tinha nada. E nesse curso eu coloquei tudo num pacote, dei um nome de movimento inteligente e comecei a disseminar essa ideia, né, da cura através do movimento. Uhum. Comecei a dar curso disso, igual você falou no começo, né? Às vezes a pessoa quer dar curso, mas não sabe como. A primeira coisa é ela Envelopar o conhecimento ali. envelopar o conhecimento, porque ela, vou dar curso do quê? Não, tem que ter um nome, tem que ter um começo, meio e fim, tem que colocar num pacotinho ali. E aí, em 2015, eu comecei a dar esse curso e, graças a Deus, deu muito certo. Fui no Brasil inteiro, até fora do Brasil, Portugal, fui para o Chile, fui para o Uruguai dar esse Legal. curso. E foi assim que começou a minha história no movimento. Comecei a minha história aí digamos, a ser mais conhecido, mais Sim, reconhecido na fisioterapia através dessa metodologia. legal, muito bom. Então, surgiu uma metodologia, algo que você já aplicava na clínica, e a gente vê que muitas vezes minha formação de fisioterapia também, e eu desde sempre saí para osteopatia, mas a gente vê que ao mesmo tempo a gente começa a desenvolver meios de atender que é diferente, né? E hoje eu não quase nem vendo mais, mas muito tempo eu também desenvolvi uma metodologia de tratamento de lombar, de coluna e cefaleia, que é o que eu mais atendo no consultório. Por que uma metodologia? Porque justamente é extrair um passo a passo que você faz e entregar isso, né? Então acho que todo mundo tem o seu quê ali no consultório, apesar de ser embasado em algumas coisas. O Kenner juntou algo que ele viu em um lugar, Pilates, mais algumas coisas que ele foi juntando e acabou falando: ó, eu pego isso daqui e desenvolveu algo único que não necessariamente precisa ser revolucionário, mas precisa ter um movimento, né? Precisa ter um movimento em cima, no caso, do movimento inteligente. Muito legal. Show de bola. Inclusive, a gente fez um curso recente juntos ali sobre metodologia, né? Justamente Sim. como metodizar as coisas, como tornar as coisas metodológicas. E não é tão complicado assim como a maioria imagina. Legal. Então, além de cursos ali, que você falou que começou a partir de 2015, antes, como é que foi essa trajetória ali? Você tinha consultório, clínica, você atendia em lugares? Como que foi isso ali para você Vamos no lá. começo? O meu primeiro estúdio em 2011, estúdio de Pilates, foi dentro da minha casa, na sala da minha Tá, casa. Tinham 17 metros quadrados. Esse foi meu primeiro estúdio de Pilates. Antes eu tive consultório, tá. uma sala que atendia terapia manual e fazia algumas questões, umas práticas de exercícios também. Em 2015 eu fui para uma sala maior, que aí foi num prédio. Uhum, Então eu comecei dentro de casa, né, tá. na sala de casa, num espaço de 17 metros quadrados. E aí depois fui para um estúdio maior e tudo mais. E aí uma coisa que aconteceu muito, que acontece com muita gente, e foi um dos motivos, né, de eu ter também criado hoje a mentoria, foi o seguinte: na época era tudo eu. Sim. Eu que atendia, eu que dava aula, eu que vendia, eu que atendia o Aham. telefone. Eu só não fazia a faxina, mas eu pegava e pagava alguém para ir lá fazer.
porque é uma coisa que eu não é o meu negócio, né? Eu ia deixar alguma coisa ali. Então, mas é eu que tomava conta. Sim. Então, no caixa era eu que tomava conta. Então, era o eu presa, né? Que era tudo bagunçado. Raizaço. Isso, raizaço. Mas depois eu entendi que isso precisa ser profissionalizado, né? Por menor que seja, por mais que você seja, que você atenda na casa da pessoa, você precisa profissionalizar isso. Uhum. Mas isso só veio depois, né? Então eu comecei assim e hoje eu entendo que nós profissionais devemos ser profissionais de verdade. Exato, exato. Eu falo que é importante, às vezes, no começo, fazer isso, né? Tipo, ah, pô, eu não consigo, Leandro, ter secretária, ter isso, ter aquilo outro, mas já começar a estruturar e começar a se preparar para esse passo, né? Sim. Eu vejo muita gente com a famosa agenda montanha-russa, e justamente por isso, porque a hora que o cara conseguiu crescer um pouquinho ali, ele não tem mais tempo de dar atenção pro cliente. Ou ele não tem mais tempo de fazer uma publicação, ou ele não tem mais tempo de fazer aquilo, aí ele começa a parar de fazer o que estava dando certo. Aí por quê? Porque aqui ele não pegou e contratou para continuar crescendo, né? Então tem um momento de dar esse passo e é fundamental, realmente. Muito bom. E hoje tem coisas mais fáceis, né? Na nossa época ninguém se falava disso, né? Pô, Não. não era um negócio assim, pra você fazer alguma coisa em empreendedorismo na saúde, você ia ter que fazer um MBA de 2, 3 anos, pra você aprender a fazer um negócio que é desse tamanho num consultório, principalmente numa pequena clínica, tal, diferente de uma clínica de 1.000 metros quadrados, tal, que aí precisa de uma estrutura diferente, mas para pequenos consultórios, clínicas, para você atender home care, você precisa de uma gestão mínima ali, mas que faz muita diferença, né? Legal. E me fala uma coisa, querendo ou não, você talvez seja da fisioterapia, talvez em números, um dos maiores, pelo menos que eu conheço, maior em termos de números de Instagram, de rede social, tá? E acho que é algo que hoje é inevitável, né? A gente lutou, eu lutei muito contra isso. Falar para você que eu sou o cara mais confortável de estar ali e tal, não é. Tem umas coisinhas que eu tentei fazer que você faz, umas dancinhas muito loucas lá que eu não consegui, mas que eu acho isso fantástico. Mas não tem como ficar de fora, Não tem. né? Então acho que a gente vai entrar um pouco nisso. Quando que você entrou assim, que você falou, vou levar esse negócio a sério? Como é que foi isso? Foi engraçado que foi em 2014 quando eu comecei a colocar conteúdo no Facebook. Quando eu comecei a colocar, 2014. 2014, não tinha ninguém que fazia. Pelo Imagina. menos eu não via ninguém fazendo. Não só não tinha ninguém fazendo, como pessoas próximas a mim que via eu fazendo, falavam, para com isso aí. Isso não serve pra nada. Mas só que hoje eu falo, na época eu não sabia o porquê eu fazia. Uhum. Ah, eu quero. Não, Fazia. eu fazia assim, eu acho que as pessoas têm que saber isso que eu sei. Era o Tá. motivo de eu fazer. E o foco era profissional da saúde, era Era geral? para profissional da saúde. Tá, Principalmente tá, trabalhava com pilates. tá. Que era exercício no equipamento de pilates, eram Uhum. dicas, sacadas que você podia ter ali no equipamento de pilates e tudo Tá. mais. Era esse o meu foco. Entendi. E eu comecei. Eu comecei com uma vez por semana, 2, 3, até o momento que eu cheguei a fazer, comecei a fazer todo dia. Legal. Em 2014 mesmo, que sigo até hoje. Mas não, na época não tinha um porquê, Entendi. assim, porque normalmente assim, hoje eu faço para vender e tudo mais, mas na época não, porque não tinha isso. Então, o meu objetivo era ajudar as pessoas. Hoje é também, Uhum. mas naquela época era só esse. Entendi. E eu vi que ajudava, por isso que eu continuei, nunca mais parei. Legal. Então, 2014, se for ver, eu entrei na internet uns 4 anos depois. Dá uma diferença grande. Dá uma Sim. diferença bem grande. Uns 4 anos depois. E tinha muita crítica? Não tinha, nessa Não época tinha. não Não tinha. chegava nem a ter crítica. Não tinha, cara. Uma ou outra, assim, que nem, por exemplo, um dia eu coloquei, porque a galera do Pilates é mais, né, do Pilates mesmo. Eu coloquei lá um exercício e sabendo disso, né? E esse exercício ele não era do repertório do Pilates. E Sim. na descrição do vídeo estava escrito, ó, exercício para fortalecer oblíquo, assim, no reformer. Não tava assim, Entendi. exercício do Pilates. Sim, sim, sim. E aí uma menina falou, isso não é do Pilates. Eu falei, não é, mas é para fortalecer o oblíquo no reformer. Ah, mas esse aí não faz parte do repertório do Pilates. Eu falei, não, eu sei, mas não tá escrito Pilates. Ela assim, mas
equipamento de pilates para fazer pilates. Eu falei: "Mas o equipamento é meu, Eu faço o que eu quiser. então eu faço o que eu quiser". Tipo isso, vai cuidar da sua vida. É, tipo assim, eu não estava fazendo uma coisa mirabolante, como Aham, às vezes a gente vê por aí, não estava, forçando que a pessoa fizesse uma coisa que pudesse se machucar, também não era. Se fosse, eu ia concordar. Então, uma coisa simples, mas não tinha crítica. Hoje tem muito mais, né, infinitamente mais do que na época. Tanto que foi que eu me lembro, isso em sim, vários sim, anos. sim. Então não tinha crítica, era muito difícil. Interessante. Eu achei que você ia ter sofrido mais crítica, porque ali quando acho que a bolha do online estourou, 17, 18 ali, 19, né, realmente foi quando começou a mais e as pessoas começaram a ficar atentas a isso, né. Tinha crítica em relação ao que a gente fazia, mas não era crítica, Sim, queria saber fazer e não sabia, então falava que era uma coisa ruim. entendi. Mas eu sei que isso não era crítica, era porque não Uhum. sabia fazer e queria. Legal, legal. E quando que começou a levar a sério mesmo? Porque uma coisa é o que você falou, né, eu tô fazendo porque eu ajudo as pessoas e tô fazendo, né, uma outra coisa é começar a levar a rede social a sério, tipo assim, ó, Vai eu me vou trazer retorno. ajudar, impactar pessoas aqui, a gente sabe que impacta pessoas, esse podcast é gratuito, a gente sabe que a gente ajuda as pessoas, mas ao mesmo tempo tem uma intencionalidade aqui. Eu vou produzir conteúdo e ajudar quem não pode hoje dar um passo a mais, mas quem pode não tem que ficar no conteúdo gratuito, ele tem que me pagar mesmo, porque vai potencializar. Então tem um processo intencional, né? Quando hoje eu sei que você trabalha de forma intencional também, né? E quando que foi essa virada, assim? 2016. Tá, Foi então quando é de 2015 para 2016 que a gente começou a vender e-books na tá, internet. Fizemos os primeiros webinars para vender um curso nosso, que foi um curso de coluna. Então, quando começou sério mesmo, foi 2015 para 2016. legal. 2015, para ser mais exato. E hoje, assim, sua principal mídia é o Instagram. Hoje é o Instagram. É o Eu, Instagram. eu acho o YouTube muito importante. Eu não forço ainda por alguns motivos que, que hoje ainda não vale a pena eu colocar Gastar energia. energia no YouTube, mas em breve eu vou também, tanto no short, né, que tem agora, Uhum, como no próprio canal do YouTube, colocar energia para, óbvio, para ajudar e para faturar. Não tá. tem como falar Hoje que você não. tá com quase 200 mil seguidores No no Instagram tá Instagram. 221. 220, pô, você cresceu pra caramba. Então, a última vez que eu olhei tinha 187. Tem uns 221. 2 meses isso. Eu bati 200, acho que no finalzinho do ano passado. É, foi isso mesmo. Tá crescendo, voando, menino. E aí de lá, você atrai clientes para o seu para comprar. Eu vou chamar aqui de B2C. Eu sei que tem alguns profissionais juntos, mas no foco é o movimento inteligente para o público final. Você vende isso lá pelo seu Instagram, Isso tem 2 anos tá? que eu comecei a entregar. Você vende cursos, o seu curso Movimento Inteligente, alguns outros cursos que você vende por lá também. Você acaba sendo convidado por palestras, acaba sendo convidado por outros profissionais. Estou te convidando aqui, entre outros lugares que você está. E se for pensar, 90% das pessoas vão te conhecer por ali, né? O primeiro Exato. contato, tá? Então, ou seja, importante, né? Importante. Não é fácil fazer o que ele faz em termos de viralizar nesse sentido assim, de conseguir seguidores e nesse nível, né? Vou pegar umas dicas aqui porque eu sou um cara que é difícil de eu crescer nesse sentido. E mas me conta, o profissional da saúde hoje, vamos agora trazer para o cara que está querendo captar cliente, paciente, tá? É lógico que o Instagram serve para um monte de coisa. E uma hora você pode vender outras coisas ali também. Mas vamos focar no cara que precisa de clientes, precisa de pacientes. Como que é a vida dele fora do Instagram, assim? Como é que você vê, você olha para esse cara fora do Instagram, o que que você pensa, que você fala pra ele, ainda Tá, pleno 2023? tá perdendo muito dinheiro. Tá perdendo. Tá perdendo, mas talvez ele nem saiba. Eu dei um exemplo uma vez e falei assim: galera, é difícil postar 3 vezes por dia? 3 vezes por Três dia, vezes por dia. tá? Aí eles falaram, não, é difícil. Eu falei: se eu te der R$ 100.000, daqui até o dia 28 de fevereiro, você tem que postar 3 vezes por dia. Se você conseguir, eu te dou 100.000. Você consegue?
Cara, eu consigo. Eu falei, Então não é difícil, né? então não Falta é difícil, motivação. falta motivação. Por que que você não faz? Porque você não consegue enxergar Isso. esses 100 mil. Sim, Então, a perfeito. partir do momento que. E não vai ser de uma hora para outra. Uhum, Se você começar, você não vai ganhar dinheiro. perfeito. Então, quando falta você enxergar que aquilo vai te trazer um retorno financeiro Uhum, e um bom retorno financeiro, qual que é o erro que eu vejo? Falta ferramenta. Porque a pessoa fala assim, não tenho tempo. Não é tempo, é ferramenta. É saber o que que tem que fazer para, em pouco tempo, a pessoa conseguir fazer gerar um o conteúdo. post, gerar um conteúdo, para que esse conteúdo traga, primeiro, eleve o nível de consciência, Tá, né? então vamos lá. Hoje, quando a gente pensa num. Vamos metodizar o negócio aqui. Vamos embora. Quando a gente pensa numa postagem, seja ela o perfil que for, depois a gente distribui um pouco e a gente vai focar um pouco mais no Instagram, querendo ou não, é o que o Kenny domina mais, e hoje é o que mais vai te trazer paciente. Você precisa estar no Google, mas o Instagram é o que te dá condição de trazer paciente em volume e paciente mais caro, tá? As pessoas que vão pagar mais caro, elas tendem a se relacionar contigo no Instagram. Então vamos lá. Então a pessoa vai fazer uma postagem, independente do modelo. Ela precisa, primeira coisa, pensar em elevar o nível de consciência. Para que que serve o Instagram? Ele serve para elevar o nível de consciência. O que que é isso? A pessoa conhecer você e confiar em você, tá? Como é que eu faço para que eu eleve o nível de consciência? O meu Instagram precisa estar preparado para a hora que a pessoa chega. Então, a primeira coisa é, ela vai ler. Primeira coisa, tem gente que tem o Instagram fechado. Esquece. Tem que abrir o Instagram. Isso dá pra fazer agora, só apertar um botão aí É. já resolve o problema. Aí, a segunda coisa, ela vai olhar a bio. Vai olhar Ah, ali, né, a bio. Às vezes eu vejo assim a bio do pessoal, tá assim, ó. Fulana de tal, casado com o Rogério. mãe do Mãe João. do Joãozinho. Não. O Rogério sabe que você é casado. O Joãozinho, ele sabe que você é uma. Até pode ter umas fotinhas dele ali pra mostrar, Sim, marcar o território, não tem mas não problema precisa nenhum. colocar. O que que você tem que colocar? Você tem que colocar o seu nome, o que você faz, algum conteúdo ou dois conteúdos que gere autoridade, por exemplo, maior estúdio da região, estudo Uma linha especializado de autoridade. em uma linha de autoridade. E uma outra linha chamando a pessoa para ação. Por exemplo, Perfeito. clique nesse link e conheça a nossa clínica. Venha Uhum. para o nosso grupo do WhatsApp, conheça os nossos serviços. Alguma linha que chame a pessoa. Então, o que você faz? Seu nome, obviamente. Uma linha gerando autoridade e uma linha chamando para ação. Perfeito. Uma outra coisa importante é, às vezes, a pessoa coloca lá o nome, tipo assim, Rodrigo underline 30 traço Ninguém acha. 47. Ninguém acha. Então tem que ser fácil, Sim, né? sim. Tem que ser fácil. Então a pessoa. Porque se ela tentar duas vezes e não achar, esquece. Não vai ficar tentando a terceira. Então tem que ser um nome fácil de você achar, tá? Começa por aí. Uhum. E aí depois a gente olha assim o Instagram, tem que ter alguma coisa ali no destaque para mostrar. Quando você pensa no cara que precisa criar ali uma audiência nos destaques, a audiência que tá chegando, o que que precisa ter no destaque que não, que é importante ali pro cara, pro paciente dele olhar e falar, opa, esse cara aqui Eu acho que vai resolver um tem que ter problema. alguma coisa chamando a pessoa mais perto também, por exemplo, chamando para um grupo do WhatsApp, alguma coisa Então, assim. no destaque mesmo pode ter uma chamada. Pode ter. E aí pode ser mostrando o teu estúdio, de repente algum curso importante que você fez, você colocar ali, você recebendo um certificado, tudo isso vai gerando autoridade, né? Uhum. Tudo isso mostra que você é uma pessoa confiável. Você acha importante ali ter depoimentos, pacientes, Acho antes e muito, depois, essas muito coisas assim, é importante. interessante também, Pode né? ter também, pode ter também. Tudo que gere confiança vai fazer com que a pessoa compre mais fácil de você, Joia. né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se hoje você for na Porsche e você tiver sobrando 500 mil reais na sua conta, 1 milhão, e esse Porsche custar 400 mil e for uma vontade sua, você compra um Porsche. Você não discute, né? Você não discute. Agora, se for sei lá,
Schwanzaigs, Chinês, um carrinho chinês. um carro chinês que tem a mesma coisa que o Porsche, ou até mais coisas que o Porsche, que seja melhor que o Porsche, que, que, que te entregue mais que o Porsche e que custe metade, você não compra, porque você não confia. Perfeito. Então, quando a pessoa confia, ela compra mais fácil. Ela Vai. nem questiona às vezes. Então, quando você gera confiança, o Instagram é fantástico para fazer isso. A pessoa confia em você, é muito mais fácil ela comprar de você. Como é que você vê que, bom, pensando nessa bio, né, nessa entrada ali, mas o que que você vê que é importante o profissional ter? Então, a gente falou de depoimentos, certificados, né? Certificados, cursos que essa pessoa participou, tal, mostrar a estrutura, então a clareza da estrutura ali, pô, o ambiente que eu vou lá frequentar, né? A linha de autoridade, tudo isso vai ajudar. O que mais que pode ter que eleve esse nível de confiança? Assim, tem alguma coisa que você Eu acho percebe que em que, relação a debate pronto, isso é o ideal. tá? Já isso basta. Você acha que conhecimento, tipo, mostrar conhecimento mesmo, explicar, tipo, gerar ali assim, tipo, dar uma de professorzão mesmo, ó, hérnia de Sim, disco é assim e tal, é importante também. isso. E aí, isso é fantástico, que aí a gente já vai cair pro feed, Tá, tá, tá. Então tá? nós já estamos indo para a próxima Aí a camada gente já aqui. vai para a próxima camada, que é a camada do feed. Que aí eu falo uma coisa sempre, que a gente, entre esses três tipos de conteúdo que existem, que é uma coisa que eu dei, que é o EAD. O que que é EAD? O E, eu falo que é o emocionar. Tá, O A é o ajudar. E o D é o divertir, tá? O que que seria emocionar? De repente, um post com seu filho, com seu cachorrinho, um post de conexão, tá. né? Para a pessoa ver que você é uma pessoa de família, que você é uma pessoa séria, também nesse sentido, né? Emocionar seria uma frase de impacto, enfim, eu acho que isso faz parte. O ajudar é que cai nisso que você falou. Tá. É você ajudar as pessoas mostrando para ela o que que é uma hernia de disco, 3 mitos sobre dor nas costas, tudo isso cai no ajudar. E o divertir, em algum momento, igual você falou assim da dancinha, né? Sim, se é você, se você é desse jeito, beleza. Agora, o que que você pode fazer? Você pode roubar ideias, igual eu vejo as pessoas fazendo. Você pega ali um meme de um cachorro caindo, de um cara tropeçando, que nem eu já fiz várias vezes daquele cara, não sei se você já viu, um que fica pulando lá, um magrinho que fica pulando do joelho lá, um cara que fica pulando igual um doido. Eu não apareço no vídeo. Esse eu não vi, mas eu já vi uns outros que você usou já, agora eu tô Então, lembrando. entendeu? Então é um post que você Uhum. faz o cara dar risada e fala assim, nossa, tô aqui, o cara me ajuda, o cara faz eu dar risada, o cara me emociona. Então, esses três tipos de conteúdo eu acho fundamental. E dentro desses três, eu posso fazer várias coisas. Dentro de um conteúdo de emocionar, eu posso vender, o de ajudar também e o de divertir também, né? Tem uma frase que fala assim: as pessoas preferem mais o entretenimento ao entendimento. Então, eu posso usar a isca, que é do divertir, do Uhum. entretenimento, para entregar conhecimento. Certo. Então, quando eu uso a isca, quando eu tô divertindo o cara, mostrando para ele, que nem eu fiz ali o post do que eu não posso agachar, que eu vou no banheiro em pé e tudo mais. Uhum. Eu tô usando uma isca do entretenimento, que ele vai ver, ele vai dar uma risada, mas se ele olhar o post, eu tô ajudando ele, porque eu tô mostrando para ele que o joelho não tem problema agachar. Então, eu tô explicando para ele. Então, eu usei a isca do entretenimento para entregar conhecimento. Então, quando eu faço isso, eu usei um post de diversão Uhum. para entregar conhecimento para ele, tá? Então, é possível fazer isso. E aí muita gente fala assim, mas como é que eu fico pensando nisso? É treino. Tá. Eu vejo um post, já pum. Outro dia eu vi um post do Tiririca e transformei para mim. O post era assim, ó, que é um post de diversão. Era ele falando assim, ele com aquela música da novela lá, que a menina tem problema lá. E aí ele tá com papel, aí nesse papel assim, a cada 5 minutos um homem é proibido de sair para ir no bar,
um homem é proibido de não sei o que, de não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu já transferi para mim. Aí eu fiz o vídeo, falei, a cada 5 minutos uma pessoa é proibida de agachar, de correr no parque, isso não... Se adapta para sua realidade. Exato. E a gente pega isso moldando e tendo, vem no Instagram, pegando referências, você busca referências que podem trazer ideias para você usar o entretenimento como conhecimento. Então, na hora que você começa a fazer isso, você começa a empilhar esse tipo de conteúdo, você começa a trazer pessoas para você, que é o famoso topo de funil, né? Tá. Esse tipo de conteúdo, ele vai fazer com que as pessoas falem assim, nossa, ó, eu dei risada, olha isso aqui, mãe, olha Tá. isso aqui, Então, aí pai. seria o compartilhamento. Compartilhamento. Hoje, quais são os seus... Porque normalmente, quem não tá tão familiarizado, tem um botãozinho ali que parece um aviãozinho, né? Como se mandasse para alguém. É esse o botão que a gente quer que o cara aperte quando a gente quer atrair novas pessoas para o nosso Instagram. Então, toda vez que você for fazer um post, que aí ele, pelo que eu percebo, assim, o entretenimento e o emocional, ele acaba tendo uma fisgada maior, né? Mas qualquer post pode ter esse viés. O objetivo é olhar para o post e falar assim, será que essas pessoas vão compartilhar com alguém? Então, esse seria um post que atrai seguidores. Sim, é o post, é o famoso post de utilidade, né? O que seria uma utilidade na nossa área? 3 dicas para fazer quando você tem torcicolo. Isso é um post de utilidade que ele não só vai compartilhar, mas também vai salvar. Tá. Que ele pode aprender para ele ou mandar para o vizinho que estava com o pescoço Exato. travado. E quando você tem um alto índice de salvamento, tem 2 coisas que acontecem. A primeira, cai na barra explorar. O que é a barra explorar? Aquela barra que quando você coloca a lupinha aparece para todo mundo, mesmo que a pessoa não siga você. Uhum. A segunda, o salvamento, ele faz com que mais pessoas que são seus seguidores recebam aquele conteúdo. Porque uma vez eu vi que ele indica que é uma métrica que indica que é um bom conteúdo. Que é bom conteúdo, que o conteúdo é bom para a pessoa que ela quer até aprofundar, né? Um nível de conhecimento a mais. Isso. É algo que ela olha, então os seguidores vão olhar e falar, pô, isso aqui é importante para mim, né? Porque já como eu sigo, eu quero aprofundar. Então ele entrega mais, tá? Essa parte de entregar mais para os próprios seguidores eu não sabia, não. Vou até anotar aqui. Salvamento, então ele faz tem isso. o compartilhamento, eu entrego para mais pessoas, né? Mais pessoas novas. Pessoas novas. E o salvamento entrega mais para minha base. Mais para sua base. Legal. Então, só para a galera ter ideia, assim, até 10 mil seguidores, um bom engajamento em relação à curtida. Vamos focar na curtida, porque os outros eles vão vão seguir, né? É mais ou menos 2% do número de seguidores. Então, por exemplo, se a pessoa tem 9 mil seguidores, ela tem que ter 180 curtidas. Tá. Uma média boa. Num post mais bom. focado nisso aí. Post bom, não um post excepcional. Se a pessoa tem mais de 10 mil, seria 1%. Então, se ela tem 20 mil seguidores, ela tem que ter em torno de 200 curtidas por post. Legal. E o resto é proporcional caindo um pouco. Essa é proporcional dependendo do tipo de post, postagem, né? Do que você faz. Por exemplo, se você pede comentário, se você... Eu, ultimamente, tenho dado uma apertada nos comentários. Então, tem post meu que tem 200, 300 comentários. Inclusive, é post que eu tô, ao mesmo tempo, vendendo, entregando, tudo mais. Mas só que eu piso no acelerador do comentário. Eu faço com que as pessoas comentem. Legal, legal. E é importante, né? E esses números, e às vezes parece um pouco chato isso, mas esses dias mesmo, numa mentoria, a gente estava conversando e eu fui analisar o Instagram lá e a pessoa só tinha seguidor novo vendo ela. Então ela estava fazendo tráfego tal, direto, não é uma produtora de conteúdo assíduo, mas fazia lá seus conteúdos, bons conteúdos, mas só pessoas novas vendo. O que acontece? A gente atrai gente, vai ter gente que está pronta para comprar na hora,
mas tem gente que precisa elevar o grau de consciência. E aí não tem esse tipo de conteúdo, por exemplo, para salvar. E essa pessoa ela precisava receber um pouco mais para daí ela tomar uma decisão de compra, né? Então, quando fala de funil, é exatamente isso, né? Tem gente que entra pronto para comprar. Ah, sei lá, tô com dor nas costas, travado. Vem alguém aqui, na minha rua, não é isso que eu quero, já ligo, já compro. Tem gente que não, fala, pô, mais um aqui, será mesmo que esse aí é bom, né? Aí de repente aparece um antes e depois para ele. De repente aparece você falando exatamente do problema dele. Aí ele começa a falar, pô, primeiro, começa a conhecer mais você, né? Segundo, falar, esse cara entende o que ele tá falando, não é qualquer um. E aí ele vai e compra, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, ele toma a decisão, né? Sim. Isso é importante que eu explico. Então, por exemplo, esses dias acontece sempre, né? O cara fala assim, nossa, por ele me ver no Instagram muito, ele acha que eu moro do lado dele. Você atende aonde? Eu falo em Sorocaba. Vai, nossa, mas achei que você era de Brasília. Eu falo, não, mas eu conheço uma pessoa em Brasília. Toma. Ele fecha. Pega o confiança. Por causa da confiança que ele tem em mim, ele fecha. Um cara que ele quer ser atendido, e às vezes ele nem conhece esse cara. Mas ele fecha pelo fato dele confiar em mim, do meu Sim, trabalho. Então, se você faz isso, você gera confiança e a pessoa, ela vê que você tá próxima dela, ela vai fechar com você. Porque você perfeito. gerou confiança. Então, um jeito de você gerar confiança é você ter constância. Que aí é o que Legal. pega. O que mais dificulta, a galera sabe postar, mas uma vez por mês. Falta constância. Ou tem uma constância nos primeiros 15 dias, E depois depois para. para, né? Difícil ter 8 anos de constância. Mas a constância, como tudo, ela vem com treino. Você começa a fazer. Hoje, se você fala assim, faz um post aí em 2 minutos, eu consigo. Sim. Eu consigo pegar um repetido meu e se você fala assim, eu quero que você faça um post agora de alguma coisa em 2 minutos, eu consigo fazer. Uhum. Mas antes eu não conseguia. Sim. Né? Então, é treino. Se você não começar, você não vai reduzir esse tempo que você demora para fazer. Sempre vai ser um tempo grande. Então, a partir do momento que você começa, vamos dizer que você demore 10 minutos para fazer um post. Falando um número aleatório. Se você começar e parar, você sempre vai ficar nos 10 minutos. Uhum. E não vai ter resultado. E não vai ter resultado. Agora, se você começar, você vai diminuir esse tempo. Se você tem uma estratégia, né? O caminho pro sucesso é uma ponte. Essa ponte é uma estratégia. Então, se você tem uma estratégia boa, você consegue reduzir esse tempo. E mesmo com o tempo reduzido, você consegue entregar mais conteúdo. Vou dar um exemplo assim, tanto de resultado financeiro como tempo de post. Eu vendo aquela pecinha de liberação, eu vi um post, falei, esse post vai dar resultado. Entre fazer o post, filmar, editar e postar, eu demorei mais ou menos uns 10 minutos. Tá. Esse post que eu demorei 10 minutos me trouxe um faturamento, né? Não foi um lucro. Um faturamento de aproximadamente uns 8 mil reais. Tá bom, né? O custo hora, Tá hora, bom, né? hora faturamento tá bom, né? Tá bom. Então, mas isso não é de uma hora para outra. Que nem eu vejo muita gente vendendo cursos de Instagram ou cursos. Ah, ganhe 10 mil seguidores. Não ganha. Sim. Não ganha. Hoje é fácil você ganhar, fácil entre aspas, É você ganhar fácil. 10 mil Dá seguidores, para mas pra você ganhar. sair de 1.000 para 10 mil, é um parto, pô. Então, mas não, sabia que não? Até dá, mas só que assim, ó. Será que esses 9 mil eu vou estar preparado para receber? Tá, entendi. Entendeu? Porque assim, eu vejo a galera vendendo 10 mil seguidores. Que nem eu vejo, eu vi lá uma propaganda de uma pessoa vendendo, ganhe 30 mil seguidores em 30 dias. Ou X mil seguidores em 30 dias. Mas só que eu já sigo essa pessoa tem um ano. E essa pessoa há um ano tem 200 mil seguidores. Eu falo, como é que ela vende? Porque se eu vendo uma coisa, eu sei fazer melhor que aquilo. Uhum. Então se eu vendo para você 10 mil em um mês, aqui eu consigo 20, pelo Sim. menos. Como uma pessoa que vende 30 mil seguidores em um mês Ela não tem cresce. 200 mil seguidores há um ano? Ela devia ter 1 milhão. Exatamente. Então, crescer seguidor até é fácil. Você colocar uma grana, se você viralizar de repente. Viralizar que Dá eu digo sorte, eu nunca não. viralizei. Viralizar de verdade. Entendi. Nunca viralizei.
Mas será que você tá preparado? Porque chega a 5.000 negros ali no teu Instagram. Vai fazer o quê? O que você vai fazer? Se você posta conteúdo uma vez a cada 15 dias. O cara entra e já te Entra e esquece sai. rapidinho. É até Exato. pior, né? É Até pior. pior. Então você tem que estar preparado com estratégia. Legal, muito bom. O que que você acha, assim, uma coisa bem prática, assim, ó. E o cara que, bom, primeiro, acho que a palavra constância, ela é tipo assim, galera, tem umas coisas que já zerou, tá? Não tem nem mais que comentar. Tipo assim, constância você tem ou você nem começa. Você não brinca com o negócio, porque o negócio é sério. Agora o cara já conseguiu constância. O que que ele pode dar alguns exemplos aí, se quiser, tal, mas o que que seria interessante ele postar ali, sei lá, uns 3 tipos de conteúdo que seria interessante ter na semana dele, que realmente traria conversão para a clínica, assim. Tem Beleza, alguns tem. bala de prata aí? Tem. O que que é a soma, né? O empilhamento. É o famoso empilhamento. Você precisa ter um conteúdo que gere autoridade, que é o conteúdo que você ajude a pessoa. É o conteúdo famoso topo de funil. Mas só que você tem que ter também um conteúdo de vendas, que você vai vender, que é um conteúdo que a gente chama de fundo de funil. Ele não vai ter engajamento, mas só que aquele cara que tá ali já com nível de consciência alto, ele vai comprar por causa daquele conteúdo. Talvez ele nem curta, talvez ele nem comente, talvez Uhum. ele só olhe e te Até porque ligue. se ele perder tempo comentando, ele esquece de ligar, né? É, e ele vai te ligar. Então você mostrar, porque eu vejo muita gente que o cara esquece de vender. Tá. O cara posta tanto conteúdo, eu já fui Então, assim. o básico é Ele vender. esquece de vender. Então eu falo Perfeito. assim, ó, ei, compra de mim aqui, ó. Venha na minha clínica, eu tenho horário, vem fazer comigo, vem na minha terapia manual, vem treinar comigo no parque. Chama o cara, chama. Tá. Então, você gerou, você ajudou, gerou conhecimento, aumentou o nível de consciência, mostrou que você é autoridade no assunto, Me você, chamou você pra. contribui com dicas, com isso, com aquilo, gera conteúdo de compartilhamento e vez ou outra você puxa Chama. para venda. Toda semana tem que ter um post, Tem algum uma ou post de duas. venda que. Aí o post de venda tradicional mesmo, tipo, ó, dor na coluna, a gente só consulta. É o basicão. Tem vários, tá? Você pode usar, a gente chama post topo fundo. O que seria um post topo fundo? Muitas vezes eu uso uma coisa que chama assim, usar um contexto interessante com um tema abrangente. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu não assisto Big Brother, mas eu uso Big Brother. Tá? Um dos melhores posts que eu foi sobre o Big Brother. Então você usa um tema abrangente, Big Brother, um contexto interessante para vender. Vou dar um exemplo. No Big Brother passado, é, ela a mulher falava assim: ah, não sei quem na prova de resistência não vai conseguir porque tem hérnia de disco. Ela Tá. fala isso. Aí eu pego essa fala dela e falo, aí eu entro. É, mas aí que você tá enganada, porque hérnia de disco não é isso, não é isso, não é isso. Quer saber mais? Coloca um eu quero aqui e vem se consultar comigo. Tá. Porque você vai ver um tema abrangente que você vai atingir muita gente e fala assim: pô, esse cara sabe tratar hérnia de disco? Vou. Então você fez um topo de Um funil, topo fundo. buscando coisa, mas já com um gatilho de venda. Exato. Eu posso entrar isso com entretenimento também, eu posso entrar isso com conhecimento. Então eu comecei a falar ajudando, ó, dicas de torcicolo, tal, 3 dicas, parará. Porém, muitas vezes isso não vai ser o suficiente, é importante você consultar comigo. E aí você Exato. puxa para legal. Porque acaba que a pessoa ela abraça um pouco mais a ideia. Mesma coisa que agora. A gente está gerando um conteúdo mais denso, logicamente não é Instagram, mas nesse momento eu fazer uma puxada para venda, é, Fica mais fácil. indiretamente acaba sendo isso. Eu gerei um conteúdo ali, a pessoa está engajada e eu falo para ela nesse momento aqui que tem um link aqui embaixo para ela clicar e se cadastrar para uma sessão estratégica para a gente analisar o mercado dela, analisar o negócio dela e ver qual programa da Hash Treinamentos é importante para ela. E a partir dali, ela pode fazer uma sessão estratégica gratuita, onde eu ou a minha equipe vai entregar valor para você e te mostrar o que seria o melhor caminho para você crescer mais rápido. Seria isso dentro de um espaço mais curto. Então Exatamente. a gente poderia ter só falado
topo, meio e fundo de funil, pá, 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 e aí eu fazia essa chamada e puxei uma venda. Então eu fiz topo, fundo. Seria Exatamente. isso. Interessante. Então, o cara dá para usar isso na clínica dele. Ele pode mostrar, por exemplo, uma manipulação, que o pessoal fica curioso, né, para ver. E no meio disso, ele chamar para uma consulta, chamar para vir receber aquilo e aquilo, os benefícios que aquilo vai gerar É. pro paciente dele. Essas estratégias, elas são inúmeras. Você tem que entender qual aquela que molda mais em você e usar, e repetir, modelar, né? Ver o Esse que tá tipo de funcionando. estratégia funciona bastante para mim, tanto do entretenimento como da própria ajuda, né? Mas só que em alguns momentos você tem que simplesmente colocar ali, ó, vagas, horários novos, tarará, tarará, e deu. Mais direto O mesmo. cara que entra, às vezes ele olha, não, quero. É o cara mais diretão, né? Sim, Isso sim. aqui, vou comprar. Tem que ter de tudo. Tem que ter de tudo. Show de bola. Eu vou fazer uma consultoria aqui comigo agora. Quem quiser, aproveita aí. Uma das maiores dificuldades que eu tenho é crescer, em número mesmo, né? Eu sou um cara que eu consigo vender um ticket mais alto, eu consigo, não vendo em volumes grandes, até que isso também não é muita prioridade mesmo, porque senão eu não dou conta de entregar, mas adquirir seguidores, trazer pessoas novas é uma dificuldade. Vamos lá. Olhando para o meu negócio hoje, para o meu Instagram hoje, o que eu teria que fazer? Eu vou fazer, hein, pessoal. Só Então, cuidado que você vai falar, hein, você que tem agora eu que, me comprometi. você tem que achar as melhores dores que as pessoas têm. Pega essa dor que o cara tem e como é que eu posso falar? E lapida isso em vários posts. Vou dar um exemplo assim, por exemplo, pra você entender. Como gerir o caixa? A galera Tá. não sabe. Então, o que você vai fazer? 3 passos infalíveis para você ter mais lucro no final do mês. Tá. Então, quando você usa palavras que chamem atenção e você entrega essas 3, Uhum. e aí uma coisa também que eu vejo que as pessoas muito esquecem é pedir o comando. Tá. O que é pedir o comando? Mande essa dica para 5 pessoas, para todas as pessoas que Entendi. você conhece. Então você pega as principais dores e lapida essas dores em vários posts. Então você pode fazer um post desse tipo em foto, você pode fazer em Reels, o Reels acaba entregando mais. Uhum. Você pode fazer assim em carrossel, né? Qual que é a diferença? Em foto, normalmente ele vai entregar menos, mas tanto em foto como em carrossel, as pessoas tendem a salvar mais, entregar mais para as Perfeito. pessoas que você quer. Mas se você quiser crescer mais, é fazer mais Reels, usar o que o Reels tem de ferramenta, usar as músicas em alta, isso faz diferença. Uhum. Usar música em alta faz diferença. Usar transições, usar O que seriam as transições? transição. É porque assim, ó, em 2 segundos, grande parte das pessoas, 38% mais ou menos, ela já Cai grava. fora. Não, grava. Ah, ela. 2 segundos. 38% lembra da tua marca. Entendi. Então, se você já começa chamando a atenção com uma capa legal, uma capa bonita, que chame a atenção. É importante falar que a capa do Reels, sabe quando você tá rolando o Reels? Sim, não aparece, Não né? aparece. Sim, mas depois Então, ela tem fica a no capa e feed tem lá. que ter uma capa também. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem que ter aquela capa que faça com que a pessoa pare e olhe. Uhum. Se eu já entrego tudo no começo do Reels, também esquece. Tá. Tem que Porque ter um aí o cara mistério. fica nos 2 E segundos. deu, já entregou. Tá. Por exemplo, 3 dicas de caixa. Aí tá as 3. O cara, beleza. Próximo. As 3 dicas. Primeira. Segunda. Eu sei que vocês estão esperando eu falar a terceira. Aí eu engajo ou posso interagir com outro Exato. conteúdo Aí e. o que acontece? Engajou. Isso engajou. A pessoa, pelo simples fato dela ficar assim, ó, mesmo que ela não tenha nenhuma ação de clicar, Ela tá segurando a ela tá, tela. ela tá segurando a tela. Ela tá segurando a tela. Isso chama tempo de tela.
então vai engajar mais, o Instagram vai entregar para mais gente. Tá. Se você não usa esse mistério, a pessoa Sai fora. sai fora. Tá. Então, usar o mistério, usar uma capa, usar as principais dores, tudo isso faz muita diferença. Tá. E quando eu pego, por exemplo, a gestão de caixa, eu posso fazer um post de cada tipo disso. Por exemplo, eu posso fazer o carrossel, a foto, o Reels, um vídeo um pouco mais longo e ver qual desses, por exemplo, me dá mais. E modelar. E aí eu vou fazendo nesse perfil de conteúdo. Isso. Seria mais ou menos por aí. Isso. Show de bola. Show de bola. Então, já tá anotado aqui. Uma Vou coisa usar que e eu depois acho, falo. que eu acho importante também, que ajuda, é você trazer a galera mais perto. Por exemplo, você traz pessoas para grupo do WhatsApp. Quando você fizer a publicação, Você aciona elas lá. manda no grupo do WhatsApp. Tá. Vai engajar mais. Engajou mais, ele entrega para mais gente. Galera, Por olha, exemplo, olha o esse cara na post. clínica, ele pode ter uma lista de transmissão. Eu acho que lista de transmissão não, porque ele recebe só se ele tem salvo, Tá, às vezes ele nem quer receber. Se ele tá. tá num grupo, ele quer, tá? Entendi, O cara fica no grupo se ele quiser, entendi. né? Então você pode falar, ó, pessoal, nesse grupo aqui eu vou entregar conteúdos Coluna. periodicamente, Tá. assuntos que será importante para você. Você vai, de vez em quando, pumba, solta ali um link do Instagram, as pessoas vai ter mais engajamento, tranquilamente, e, consequentemente, vai ter mais esse crescimento Uma orgânico, entrega. né? Essa entrega vai ser maior. Formação de uma comunidade ali mesmo para Sim. interagir lá dentro. Show de bola. Show de bola. Tá. E o que você pode falar para esse pessoal de stores? Eu vejo o feed muito essa questão de nível de consciência e ganhar seguidores, né? Atrair gente mesmo pelo feed. E os stores eu vejo mais como um processo de relacionamento mesmo, aprofundar ali e muitas vezes um setor de venda. Como é que você vê? Eu não sei se seu feed é mais forte, seus stories. Normalmente, Meu o que feed eu é mais vejo, forte. quem tem um feed muito forte, os stories acabam sendo mais fracos. O contrário também é verdadeiro, né? Seu feed é mais forte. É mais né? forte. Eu uso o History, em alguns momentos eu uso estrategicamente. Quando eu quero algum curso, algum lançamento, alguma coisa, eu direciono o cara para aquilo. Uhum. Eu faço pouco essa questão de, eu tô aqui em casa, comendo uma banana. O tal. dia a dia mesmo. Eu uso mais assim, tipo assim, quando eu vou treinar, eu sempre posto. Quando eu faço uma atividade física, eu mostro. Isso eu acho importante, né? É importante você de vez em quando mostrar ali sua família, que nem mostrei que tava vindo para cá, daqui a pouco eu vou postar que eu tô aqui, mostrar, porque isso gera autoridade, né? Sim. Isso é importante. Talvez você não precisa ser tão assíduo, mas as coisas importantes é legal mostrar, não deixar de mostrar. Não precisa ser o profissional da Um saúde fica Carlinhos nessa Maia. questão do blogueiro e tal. Não precisa ser o cara que mostra o dia a dia inteiro, né? Não. Você pode mostrar algumas etapas do seu dia, Sim. escolhida a dedo, né? Você chegando no seu consultório, as coisas principais que você quer mostrar, mas é um ponto ali para gerar um relacionamento com a sua audiência. É uma oportunidade que você tem para abrir uma caixinha de pergunta, né? Para realmente responder as pessoas, interagir, porque isso vai subindo tipo, eu te conheço, né? Agora eu te conheço, como é que é a Isso. sua vida e tal. Uma dica legal de History, as pessoas gostam muito de ajudar. Eu sempre percebo quando eu faço assim, ó. Eu faço, algumas vezes foi de propósito, outras Sim. não. Aí eu fiz assim, ó. Pô, galera, tô aqui fazendo como que chama aquele negócio lá? Escalapé do... Putz, esqueci, galera, como é que chama mesmo aquele nome lá dos calço-pé? Um monte de gente, escalda-pé, 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 escalda... E aí isso gera conexão. Sim. Aí outro dia eu tinha um bichinho lá no meu quintal, eu sabia que bicho que era. Falei, galera, que bicho é esse aqui? Todo mundo, gambá, saruê, gambá, saruê, saruê. Mas teve mas infinitamente mais do que quando eu falo alguma coisa, quando Sim. pergunto alguma coisa, quando eu peço ajuda pra galera. Sim. Se você pedir ajuda, assim, como é que chama mesmo aquele não sei o que lá? A galera vai responder. Eles vão falar. Tá, Então isso isso é uma gera dica. engajamento Isso e gera relacionamento. Exato. Legal, legal. Muito bom. Pessoal, não fiquem frustrados, tipo, pô, eu caí nessa do Kenner, isso aí faz parte da vida e usa isso ao seu favor,
tá? Tem coisas que são naturais e tem coisas que são propositais, sim, tá? E é isso que a gente começou lá, né? O Kenny em 2014 fazendo coisas aleatórias e o Kenny em 2016 fazendo coisas intencionais, né? Não quer dizer que não tá ajudando, não quer dizer que não gosta, não quer dizer que... Quer dizer que faz parte do trabalho, né? Então, você não vai atender um paciente sem pensar no caso dele, sem fazer uma anamnese, sem criar uma estratégia de tratamento para ele. A mesma coisa é o seu Instagram. O seu Instagram tem que virar um instrumento de trabalho. Porque a partir dali você para de deixar dinheiro no bolso, igual o Kenny falou no começo aí. Tem maioria dos profissionais que estão com... Vocês inventam um monte de desculpa que eu sei. Eu vou falar aqui, vou abrir meu coração. Eu não gosto de fazer isso, tá? Eu não tenho problema em falar isso. Eu não gosto, não é assim, puta merda, oba, hoje tem gravação do... Isso aqui é um bate-papo e tal. Agora, ficar postando coisas no Instagram não é o meu perfil, eu não gosto, mas eu não tenho que fazer o que eu gosto. Eu tenho que fazer o que precisa fazer para eu poder chegar onde eu quero chegar, né? Então, acho que o profissional que não faz porque tem vergonha, porque não tem tempo, porque isso, porque aquilo, é um monte de desculpa que o cara cria porque ele não sabe. Isso que você falou, acho que tipo, é a cereja do bolo, assim. Eu uso isso de uma outra forma, mas com o mesmo intuito. As pessoas não querem plantar a sementinha no Instagram e esperar 6 meses, 1 ano para começar a colher, né? Dá para colher antes, lógico, principalmente se for fazer tráfego. Você não precisa ser o cara postar 3 vezes e não sei o que, e aquela loucura do Instagram. Não precisa fazer isso. Tem outras vias para você trazer clientes. Mas a questão é que se você planta isso, não tem como você não ter autoridade num longo prazo. E a questão é, Kenner hoje, ele fala para o Brasil inteiro, Portugal, fala para outros, mas às vezes você só precisa falar para o seu bairro, né? Ontem eu levei uma ex-mentoranda para falar dentro da mentoria. E eu pontuei coisas com ela, né? Fiz como se fosse um bate-papo com ela ali, coisas que ela fez na mentoria que ajudou ela, né? E as duas coisas que mais chamou a atenção foi criou um posicionamento, então ela decidiu atender Coluna, né? E numa cidade de 18 mil habitantes. Ela decidiu atender Coluna e decidiu começar a criar marketing pelo Instagram. Isso trouxe uma autoridade para ela no longo do tempo que hoje é indiscutível. Hoje a menina faz 30, 40 mil por mês num consultório numa cidadezinha de 18 mil habitantes, voando baixo. Por quê? Porque ela conseguiu ter constância, maturidade, se posicionou direitinho e foi construindo o processo, né? E aí é o plantar para depois colher, né? Que foi o que você pontuou ali no começo. Exatamente. Esse semear, né? Você falou, é fundamental. Até porque você, sim, você vai ajudar as pessoas. Mas talvez não seja o cara que você ajude ali, que faça o exercício que você mostrou, siga a dica que você deu, que vai comprar de você. Mas esse cara, por algum acaso, ele mandou para uma tia e essa tia mandou para 2 pessoas, e essas 2 pessoas vão fechar com você. E as pessoas não Porque às sabem nem vezes de nem onde segue veio. você. Nem segue. Mas só que Exatamente. fez com que você chegasse numa pessoa e que aí pudesse te conectar, né? E aí você acaba se conectando ali com pessoas importantes, né? Então, tem algumas... Dá um exemplo. Tem um cara que eu admiro, que é o Paulo Gentil, da Educação Física. E quando eu chamei ele no Instagram, eu mandei um direct para ele, ele foi olhar meu Instagram. E ele olhou meu Instagram e falou assim, não, De respeito. vou Respeitar. fazer live com esse cara. Entendeu? Sim. Então, não é pelo número de seguidor. Ele não falou pra mim, eu vou seguir você, eu vou fazer live com você porque você tem 100 mil seguidores. Foi. Ele falou, vou fazer live com você porque você falou que a cura pelo movimento, o movimento cura, que você fala, vi alguns 3, 4 posts, eu achei bem interessante, por isso que eu decidi fazer live com você. Foi isso que ele me falou. Não sei se ele faria live comigo se tivesse 4 mil, 5 mil seguidores. Realmente não sei. Mas só que eu, às vezes, por exemplo, a pessoa manda um direct pra mim, vamos fazer live comigo. Eu não olho o número de seguidores. Se ele tem 100 mil, 200... não olho. Sim, óbvio que se tiver 500 mil, vai me chamar mais atenção. Sem dúvida. Sim. Mas eu vou olhar o feed da pessoa. Ver constância, ver o posicionamento dela. Ver o que ela fala.
E aí eu falo, Se tem putz, coerência, né? Não adianta não, pegar uma não, pessoa e falar que a melhor opção para hernia de disco, a única opção para hernia de disco é cirurgia. Vai sair treta, né? exatamente. Então, se você tem um posicionamento assim, a pessoa vai olhar pra você, vai falar assim, não, pra que que eu vou fazer live com essa pessoa? Se ela não tem, não posta, não faz nada, não sei o que ela faz, não vou fazer. E deu, Show. entendeu? E você acabou levantando lives, né? O que você fala sobre isso, assim, pensando no profissional que quer captar o cliente, tá? Você acha que é importante? Teria alguma frequência, alguma coisa que você acha que é interessante essa galera fazer live ou não? O que você vê aí? Eu acho muito importante, eu acho que é um conteúdo mais denso, mais profundo, eu acho Uhum. fundamental. A gente tá no dia 25 de janeiro, eu já devo ter feito esse mês umas 30 lives. Tá. Então não dá pra você falar que não é importante, né? Exato, Fez mais de uma por dia. mais de uma por dia. Você pode falar assim, ah, mas você tem 200 mil seguidores, vai ter gente na tua live. Beleza, mas só que se tiver três na sua, E você quando vender eu pra um? vender para um, quando eu comecei era assim, não tinha 200. Sim. Quando o Joel J começou, ele era assim, tinha quatro. E aí eu brigava com ele, falava, Joel, não é assim que faz live. Você tem que fazer isso aqui, ó, e assim, 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 mas tem que fazer. Ali, beleza. Ele falava, tá bom. E o que mais? Eu falava assim, assim, assim. Então, live é fundamental, né? Hoje tem essa possibilidade de você fazer essa questão de parceria, de fazer uma live com uma pessoa, às vezes maior, às vezes menor que você, mas talvez seja um começo para quem tem vergonha, para quem, porque esse bate-papo fica mais, Uhum. você fica mais Mais leve, né? solto, mais leve. Então, faça ali, pegue seus colegas de profissão, faça uma live discutindo um assunto importante, você vai ficar mais solto, mais leve, e você pode usar isso como conteúdo, você faz os cortes, como tem aqui, e Sim. também usa como conteúdo. Eu acho fundamental. Eu concordo com você. Eu acho que é o momento, porque o cara vê ali, você dá uma dica tal, é uma coisa, né? Agora, a pessoa que quer comprar algo, pô, eu tô colocando minha coluna na mão dele. E uma pessoa que consegue falar meia hora, uma hora Sobre um assunto? sobre um assunto, ela entende daquilo, pô. Eu vou falar só sobre hernia de disco, uma hora. Para um leigo é tanta informação que o cara falou, pô, é aquela sensação, nunca ouvi falar sobre isso, né? E essa pessoa entende. E às vezes a pessoa realmente ela não vai ficar uma hora, deixa eu ver, por exemplo, quantas pessoas vão ficar assistindo esse podcast por uma hora inteira? Apesar que o YouTube ainda tem a vantagem de 2.0, a gente fala devagar, dá tranquilo para ver em 2.0. Mas independente do tempo ou não, meia hora, 30, uma hora de conteúdo, poucas pessoas veem, mas quem vê tá muito interessado, né? E às vezes tá fazendo a live com pouca gente, mas essa live fica salva ali, depois uma pessoa olha, às vezes ela vê 10 minutinhos daquela live Ah, vou e fechar. faz sentido para ela, ela vai e compra, né? E você fez 50 posts, atraiu gente, mas depois não aprofundou, né? Que é esse conteúdo de relacionamento, mesmo, de aprofundar a parada, de te levar a uma autoridade maior. Então, eu acho que o pessoal que tem feito tem visto o resultado em trazer cliente realmente fechado ali depois de live, né? Então, não é uma coisa que precisa fazer todo dia, igual o Kenner está fazendo um volume grande com alguns objetivos específicos. Talvez para você trazer um cliente, um paciente, você fazendo uma por semana, fazendo um desafio mensal aí, alguma coisa aí, depende do negócio da pessoa e tal. Mas é algo que eu acho que é muito interessante também. É uma forma de você aprofundar mais. Até porque você consegue explicar melhor, né? Tem muita coisa que se num post aqui a gente não conseguiria. Você não conseguiria explicar no detalhe algumas coisas que você explicou aqui num post de 30 segundos, de um minuto, né? Então é legal. Legal colocar isso, porque o pessoal às vezes realmente fica com vergonha ou não quer porque tem pouca gente, mas tem que pensar na cauda longa do processo, né? Que é a mesma coisa que o YouTube aí. Às vezes tem vídeo no YouTube meu que eu faço poucos vídeos para público final. Alguns que eu fiz eu já atendi gente na Inglaterra por causa do YouTube. Então são coisas aí que podem mudar o jogo, né? Podem mudar o jogo. Muito bem. Kenner, acho que só não começa e não pega quem não quer, né? Porque já Muito deu, conteúdo. já tem passo a passo aqui. Eu, pelo menos, vou usar o que eu preciso, o que eu não faço ainda. Não faço com tanta frequência, que é essa parte aqui.
que eu anotei. E então, pessoal, primeiro, Kenny, como é que o pessoal te acha? Kenner Pode. Luiz. No Instagram, no YouTube, Tudo é Kenny Luiz. Kenner Luiz. Show de TikTok. bola. Muito bom. Tem uma mensagem final para deixar pro pessoal aí, pessoal que acompanhou a gente. Para você facilitar a vida das pessoas, tem uma frase que fala assim: você precisa pegar o seu conhecimento denso, e aplicar em pequenas frases que atravessem o mundo. Né? Você faz o que você sabe, pega o que você sabe em pequenos conteúdos, em pequenas frases que atravessem fronteiras, que atravessem o mundo. Esse é o melhor jeito de atingir mais pessoas. Se você fizer isso, eu tenho certeza. Esqueci agora, mas eles falavam, né? Escreve o que você sabe em tábuas, ou seja, pequenas, coisas pequenas, mas que entreguem de uma forma profunda um conteúdo. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai crescer bastante aí aonde você quiser. Muito bom. Kenny, muito obrigado, cara, pela disposição do tempo, pelo deslocamento. Tem que viajar, tem que vir para cá. O pessoal realmente se dedica. Essa hora e pouco de entrega aqui, que poderia estar fazendo várias outras coisas, mas de uma certa forma é um pouco da nossa missão entregar conteúdo também, né? E espero que isso possa ajudar pessoas a captar os clientes, principalmente pensando em Instagram, gerar uma conversão de consulta, né? Então, gratidão aí, cada vez mais aprendendo contigo. E é isso aí, pessoal. Mais um podcast, mais um Hashcast aqui, focado em profissionais da saúde, consultórios, clínicas, estúdio. Hoje a gente falou sobre Instagram, então tem muita coisa boa ali que dá para você, sem dúvida nenhuma, aproveitar e aplicar já. Valeu, até a próxima. Valeu.